Então, o artigo que eu fiz foi feito uma análise da dieta, né, em relação à doença renal crônica. Lá na introdução, ele já fala um pouquinho que essa doença, ela tende a afetar 15% da população dos Estados Unidos. A população chega a ser uns 30 milhões, então 661 mil pessoas, mais ou menos, são afetadas pela doença renal crônica. A associação com doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão ajudam a ser mais suscetível a ter a doença renal crônica, como, por exemplo, secundária. Então, a pessoa que já tem doença cardiovascular, diabetes e hipertensão, tem mais facilidade de desenvolver a doença renal crônica, né? Ele fala também no artigo lá, um pouquinho na introdução, que o risco de mortalidade devido a essas doenças que acompanha, ele aumenta. Então, você tem um risco maior se tem essas associações dessas doenças crônicas não transmissíveis, mas a doença renal crônica, então, fica um fator muito mais potencial de mortalidade, né? Falam também que a doença renal crônica, ela está associada diretamente a fatores dietéticos. Então, fatores dietéticos tendem a deixar mais suscetível ainda a progressão da doença renal crônica, e a gente vai ver um pouquinho disso lá na frente também, quais são os que ajudam mais a ser um potenciador, né? Falam também que a doença renal crônica, ela tende a aumentar essa incidência, devido à dieta típica ocidental, né? Que é um consumo maior de proteína animal, alimentos ultraprocessados, que tem sódio, fosfato. E falam também que o impacto econômico substancial no sistema de saúde é muito grande devido à doença renal crônica. Porque, tipo assim, é muito mais caro tratar pacientes com doença renal crônica já no primeiro estágio do que tratar uma insuficiência cardíaca. Então, ele tem um impacto muito grande no sistema econômico lá de saúde dos Estados Unidos, né? Basicamente, o objetivo desse artigo foi analisar, então, os mecanismos potenciais que tinham características chaves para... Ai, tô nervosa, gente, desculpa. Tô travando um pouco. Que tem na doença típica ocidental que podem impactar na incidência e progressão da doença renal. E aqui tem, mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos dos fatores dietéticos na doença renal e como ocorre. Então, aqui na progressão, a gente tem uma imagem onde, na letra A, está mostrando um néfron saudável. E na letra B, a gente já tem um néfron que mostram já como que ocorre com o consumo alto de proteína animal. Então, basicamente, quando acontece o aumento da capacidade, ele vai tentar suportar. Então, ele começa a aumentar a superfície para poder filtrar mais o fluxo sanguíneo, né? E aí, a necessidade de trabalhar mais acaba deixando o néfron vulnerável a fatores dietéticos. Então, a proteína animal, como eles falam aqui, gordura animal também, a alta ingestão, ela tende a lesionar o néfron, que aí acaba por ele aumentar, acaba por ter lesão e acaba por perder também néfrons. Então, acabam prejudicando. E aí a gente vai ter aquelas consequências da diminuição da taxa de filtração glomerular. Basicamente, então, a alta ingestão de proteína, como a gente tinha falado, provoca lesão capilar, glomerular hemodinâmica e interfere na capacidade do rim de autorregular o fluxo sanguíneo, além de desencadear medidores hormonais que vasodilatam o aferente arteriola. Então, como eu tinha falado, isso tende a aumentar em pessoas com a taxa de filtração glomerular normal, em comparação com quem consome dieta vegetariana, porque aí já não tem um alto consumo de proteína animal. E aí, para entender o porquê essa ocorre, é importante examinar como o rim ele se protege dessas lesões, né? Então, cada néfron é realmente uma arteriola suspensa, sem suporte de osso, músculo, gordura ou tecido conjuntivo. E aí você pode se pensar que ele é tipo um balão de água. Então, se a pressão do balão fica muito alta, ele vai estourar. E devido a essa tensão da parede, pode ocorrer a lesão e a diminuição dele.
Aqui nessa imagem também, ele fala um pouco sobre os podócitos, que são que ficam na camada externa do glomérulo. Eles atuam principalmente como uma barreira para evitar que a proteína escape para o meio urinário, né? Então, na letra A, a gente tem mostram os podócitos saudáveis, estados saudáveis, né? E na letra B, a gente já pode perceber que ocorre um quadro de hipertrofia. Então, dá para a gente ver aqui que na letra B, que tem esse quadro de hipertrofia, a gente tem uma diminuição da densidade e o diâmetro é aumentado, por causa da tensão. Então, tem mais facilidade da proteína escapar para o meio urinário, diferente do que estaria no estado saudável, né? A progressão também pode ocorrer devido a via não hemodinâmicos, que são resultados de toxinas urêmicas derivadas do intestino, tal como a trimetilamina N-óxido, que é o timão, que ele coloca assim para deixar mais fácil para entender. E aí evidências mostram que esses elevados níveis de timão aumentam na progressão de doença renal crônica, né? Então, basicamente ele fala que essa toxina urêmica, ela é derivada de uma dieta com alta ingestão de proteína animal, diferente com com uma dieta vegetariana que já não teria, né? E aí, essas diferenças e essas microbiota gastrointestinal é basicamente moldada ao longo dos anos pelos hábitos alimentares. Então, como eu já tinha falado, uma dieta vegetariana, ela não teria essa produção desse timão, porque não vai ter o consumo de proteína animal. Aqui ele fala também um pouco dela, como ela funciona, né? Ele fala que a colina, fosfidilcolina e a L-carnitina são metabolizadas no intestino a partir da carne vermelha, do queijo e do ovo, que leva à produção de timão e precitil sulfato também. E aí essas toxinas urêmicas, elas são excretadas pelos rins, e em caso, quando tem a redução da função renal, os níveis circulantes podem aumentar e contribuir para a aterosclerose e doença renal crônica. Ele mostra aqui também na imagem do timão se ajuntando na arteríola, né? E ainda prejudicando o rim. Falam também que bactérias endocibióticas, como a Bifidobacterium, inibem o crescimento de patógenos gram-negativos. E assim reduz a produção de toxinas urêmicas derivadas do intestino. Então, essa bactéria, ela ajudaria a diminuir um pouco dessa produção, dessa toxina urêmica. Fala também que ele analisa se probióticos e absorventes de toxinas teriam algum impacto, e não. Então, não teria nenhum impacto na progressão de doença renal crônica. Aqui também ele já começa a analisar os ensaios clínicos com restrição de proteína. Então, vários estudos que ele coloca, né, várias comparações de dieta, várias variáveis, e ele vai analisando um por um. Nesse estudo aqui, MDR, ele mostrou que uma dieta muito baixa de proteína, cerca de 0,28 gramas, né, por quilo de peso, com a suplementação de uma mistura de cetoácidos e aminoácidos essenciais, acabam mostrando um risco de morte muito vezes maior do que uma dieta típica normal de proteína. Fala também, aí ele analisa, né, depois de novo, que a dieta com muito baixo teor de proteína requerem a suplementação com aminoácidos essenciais e monitoramento de perto para garantir a adequada de calorias e macronutrientes, né? Além de poder provocar a baixa ingestão proteica, pode provocar problemas não só de prejudicar o estado nutricional, né? Também fala também que uma recente meta-análise não encontrou risco de mortalidade significativo com essa dieta baixa, em comparação com uma dieta baixa ou normal de proteína em adultos já com a doença renal crônica estabelecida, mas os riscos dessa intervenção não devem ser desconsiderados. Então, tem que ser analisado. Até porque um já mostrou que tinha risco 2 vezes maior, o outro falou que não
não tinha uma mortalidade significativa, mas mesmo assim, tem que ter uma consideração. E aí também fala que o tipo de proteína pode ser mais importante na progressão da doença renal crônica do que a quantidade total ingerida de proteína. Então, ele fala nessa parte que a proteína vegetal teria um fator menos encadeante do que a proteína animal. E aí fala também que a associação de aterosclerose mostrou um risco significativo maior para a progressão de doença renal crônica. É igual eu já tinha falado lá no começo, e como ele já tinha abordado, que as doenças crônicas não transmissíveis também têm essa particularidade na progressão da doença renal crônica. Então, a aterosclerose entraria naquela questão das doenças cardiovasculares, né? E aí também ele falou que a dieta DASH mostrou redução de 14% na progressão de doença renal crônica, e a dieta vegetariana com junção de suplementação de cetoanólogos mostrou retardar também a progressão de doença renal crônica em relação a uma dieta pobre em proteínas mistas. Então, nessa questão das proteínas mistas, ele abordaria a proteína animal e a proteína vegetal, só que uma quantidade menor, mas a dieta vegetariana com só a proteína vegetal mostrou melhor retardação da doença renal crônica. Aqui também ele fala um pouquinho sobre diretrizes nutricionais mais recentes publicadas, né, de 2010, que determina a ingestão de proteína. Então, por exemplo, para pacientes com taxa de filtração glomerular de 5 milímetros, de 5 ml por milímetro, 6 gramas, 0,6 a 0,8 gramas, né, por quilo de peso. Para a taxa de filtração glomerular de 20 mililitros, de 0,3 a 0,5 gramas, contando que haja suplementação de um anógulo de cetoácidos para atender os requisitos de proteínas, né? E aí ele fala também que de 0,8 a 0,9 gramas seria para nefropatia diabética, também, que mostrou ajudar na redução da progressão da doença renal crônica. E aí também ele não se especifica, tipo, na diretriz, o tipo de proteína recomendado, mas afirma que a carne vermelha aumenta a excreção de albumina na urina. Então, basicamente, ele aborda isso. Aqui ele fala um pouquinho sobre o fosfato. A gente já fala das proteínas, né? E aqui tem a questão do fosfato. A alta ingestão de fosfato apresenta efeitos apenas em modelos animais. Então, ele não tem um risco substancial na doença renal ou sua progressão, mas em animais, sim. Então, já não teria um problema para humanos. E aí, embora o estudo mostrou que a redução da excreção de fosfato na urina foi preditiva na diminuição da excreção de albumina, mesmo assim, não tinha um caráter de aumentar o processo da doença renal crônica. Aqui ele falando um pouquinho sobre gordura dietética, lá no começo ele aborda que ela era um fator de ajudar na aterosclerose, doenças cardiovasculares, incidências de outras doenças crônicas não transmissíveis, mas ele foca nesses UFAs, que são dietéticos, que ajudam na progressão da doença renal crônica, né? Já que ele diminui a proliferação de células mesangiais e a produção de matriz, aumenta também a função endotelial e reduz a pressão arterial. Então, ele fala que esses estudos mostram retarda o declínio, tipo, declínio mais lento da filtração glomerular. Então, ajuda a não diminuir tanto, né? E não tão rápido. E aí são indivíduos mais velhos ou até já com a doença renal crônica estabelecida. E aí fala também que esses, já em um estudo controlado, randomizado, né, com essas PFAs, não mostrou essa desaceleração. Então, só no outro lá que usava em níveis plasmáticos maiores. E aqui também a gente fala um pouquinho sobre o sal, que ele fala que a redução do sal permanece ainda como uma importante intervenção para reduzir a pressão arterial, além de ajudar na ingestão, além de uma ingestão controlada, ajudar a diminuir a excreção da albumina na urina também. E aí a baixa ingestão de sal tem efeito benéfico, principalmente em indivíduos mais velhos,
com obesidade e com taxa de filtração glomerular baixa. E aí mostra também que alguns estudos com a alta ingestão de sal provoca a progressão da doença renal crônica, independente do paciente já ter pressão arterial. Também ocorre estresse oxidativo nos rins, que vai estimular a produção de fosfato. Perdas de néfrons também podem ser ampliadas com a alta ingestão de sal. Então, se ele já tem uma quantidade significativa de perda de néfron, ela pode se aumentar devido à alta ingestão de sal. E fala também que a ingestão de média de sal nos Estados Unidos, de acordo com pesquisas nutricionais e coletas de urina cronometradas, é de aproximadamente 4 gramas por dia para homens e 3 gramas por dia para mulheres. E aí, as diretrizes para doença renal crônica, elas recomendam a ingestão de sal entre 2 a 0,4 gramas, né? Porém, ela pode variar de acordo com a idade e comorbidade também do indivíduo. E pacientes com doença renal crônica, eles devem ser encorajados a consumir ou a preparar suas refeições sem qualquer adição de sal. Então, ele já tem essa recomendação já, mas como prevenir. Aqui, como nas frutas e vegetais, basicamente eles falam que dietas ricas em frutas e vegetais e baixo teor de proteína animal estão associados com menor carga de ácido endógeno e, portanto, menor carga de trabalho para cada néfron individual. Aí fala aqui que essa alta carga endógena de ácido, ela aumenta a concentração tubular de amônio e pode causar toxicidade tubular também, além de danos e lesões tubulares. Aí ele fala também que nessa dieta DASH, ela mostra a redução de 50% desse ácido endógeno, em comparação com uma dieta ocidental típica, né? Então, ela ajuda a não produzir tanto. Aqui nas fibras, eles falam que essa dieta rica em fibra, ela diminui doenças cardiovasculares, como a gente já sabe, e aí elas estão associadas com a redução de mortalidade em adultos já com doença renal crônica. Aí a American Dietetic Association recomenda que os adultos consomem 28 gramas de fibra alimentar em uma dieta baseada em 2.000 quilocalorias, né? E não há recomendações específicas para a doença renal crônica, mas ele fala que essa recomendação de 28 gramas, ela é benéfica e segura, contanto que os níveis séricos de potássio e fosfato sejam monitorados. A ingestão de fibra também se torna especialmente importante para indivíduos com a doença renal crônica avançada e insuficiência renal, porque quando a excreção de ureia está gravemente prejudicando a taxa de filtração glomerular, porque a ureia, ela prejudica a barreira intestinal, que permite a translocação de bactérias intestinais para a circulação sistêmica, aumentando a inflamação. Só que aí, uma dieta rica em fibras, ela promove o crescimento de bactérias, como a Bifidobacterium, que a gente já tinha falado lá no começo, que é um colonizador endossimbiótico do intestino, né, que ele fortalece a permeabilidade gastrointestinal da barreira, que impede dela passar. E aí, além disso, também, uma dieta rica em fibra facilita a excreção de fezes e ajuda a promover a excreção de ureia e potássio também. Aqui ele fala um pouquinho sobre diretrizes nutricionais para a doença renal crônica não depender de diálise. Então, é antes da diálise. Então, ele fala que dieta DASH com certas modificações para pacientes em estado 3 e 4, né? Recomenda uma recomendação mais baixa de proteína, de 0,6 a 0,8 gramas, além de fosfato, de 0,8 a 1 grama, e potássio de entre 2 a 4 gramas por dia. As recomendações são semelhantes à American Diabetes Association, tanto para pessoas com diabetes e doença renal crônica, e fala também que a ingestão de alta proteína, ela deve ser evitada para paciente já com doença renal crônica estabelecida. Os benefícios da dieta vegetariana, eles não têm resultados ainda sobre o impacto na doença renal crônica, então não tem nenhum comparativo. Mas fala também que o consumo de fibra dietética e o alto consumo de frutas e vegetais fontes de potássios
de potássio são bem tolerados ao meio de intervenção. Aí a gente entra aqui também na questão de terapia de nutrição médica, que falam que basicamente, assim, já que as práticas dietéticas ela tem uma grande influência na incidência de doença renal crônica, um acompanhamento nutricional com um nutricionista individualizado é imprescindível, já que ele ajuda não só na diminuir essa incidência dessa doença renal crônica, mas também como controlar outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E aí ele fala aqui que o Medicare, antes, né, da diálise, ele oferece 3 aconselhamentos de terapia nutricional médica durante o primeiro ano do paciente, com a taxa de filtração glomerular já entre 50 mililitros, e que não estão recebendo a diálise, né? E aí, durante os anos subsequentes, o paciente pode receber ainda 2 horas de terapia nutricional médica por ano, e aí só teriam horas adicionais se caso o médico, de acordo com o diagnóstico, predir uma mudança de dieta. E aí, assim, fala que, infelizmente, só menos de 10% de adultos com doença renal crônica recebem esse tratamento. Então, eu penso assim, que eu acho que se fosse mais amplo isso, poderia ainda ajudar muita pessoa para não ir para aumentar, né, a doença renal crônica. Ajudaria muito a prevenir o avanço dela. E aí, ele meio que conclui esse artigo abordando essa questão de das necessidades de pesquisas que ficaram desse comparativo que ele fez. E aí fala que é imperativo que pesquisas determinem o tipo de ideal da dieta, né, porque ele não tem uma dieta estabelecida para ajudar no tratamento da doença renal crônica. E aí ele dá alguns exemplos, como dietas do Mediterrâneo, dietas veganas ou vegetarianas, né. As frutas e vegetais geralmente são evitados em pacientes com doença renal avançada devido à hipercalemia. Mas ele fala que, porém, novos medicamentos podem ajudar a prevenir níveis séricos elevados de potássio. Então, já não seria tanto um problema. Ensaios com dietas com restrição de proteína também segue, né, com uma intervenção dietética diariamente, e futuras pesquisas devem focar, então, também na intervenção intermitente da proteína, para ver se retarda na progressão de doença renal crônica. Fala também que a alta ingestão de proteína animal, que é de gema de ovo, combinada com baixa ingestão de frutas e vegetais, é extremamente favorável para lesão no néfron, e os mecanismos de lesão não são duplicativos. E aí ele fala também que, embora uma dieta DASH modificada seja incentivada para pacientes com doença renal crônica, mais estudos são necessários para determinar os benefícios e riscos das dietas vegetarianas nessa população. Também aborda que é de extrema importância que os médicos devem considerar ainda assim os padrões alimentares, tradições e as culturas dos pacientes nesse aconselhamento dietético, né, com a utilização da terapia nutricional médica, que é para orientar os seus pacientes a uma dieta mais saudável, também que possa seguir para sempre, né? E é isso, gente. Terminei. Parabéns, Carol. Parabéns, Carolina, tá? Parabéns. Muito didática a tua apresentação, tá? Você apresentou uma revisão, né, atualizada dessa condição renal, que é uma condição diferente da litíase renal, né, mas que em caso grave a litíase renal pode evoluir para insuficiência renal, e insuficiência renal é um problema que pode ser muito grave, precisar de diálise, transplante renal, né, uma condição muito grave, né? Eu queria te perguntar, Caroline, esse trabalho de revisão atualizada, o que representou para você em termos de acréscimo dentro de tua formação? O que te chamou mais atenção? Então, igual a Isa estava falando, eu não sabia que
a doença renal crônica, ela era mais estabelecida por várias questões de fatores genéticos, né? Além de também desenvolver por outras doenças. Não sabia que estava mais suscetível a ter. Então, agregou coisas novas, né, para mim. Vai ser muito bom, eu acho. Certo, certo. Até você comentou sobre a questão da proteína, a proteína animal, né, como sendo um elemento que com o tempo vai sobrecarregar o trabalho, né, de filtração renal, né? E justo é uma Sim. ponte para, você está fazendo uma ponte até para o próximo trabalho, né? Luísa, quer fazer algum comentário da apresentação de Caroline? Sim, eu acho que é o tipo de situação que, assim, pela lógica, né, da dietoterapia, pelo papel da proteína nessa geração dos compostos tóxicos ali, piora da progressão da doença renal, leva sempre aí, né, a esse pensamento desse papel da dieta vegetariana, mas é aquilo, né, a gente sempre fica ali com a limitação de ter pouco estudo, né, nisso, então fica tudo na hipótese, né, tanto que eles conseguem falar bem mais de dieta DASH, né, já que não era só para falar de dieta vegetariana, é muito mais fácil, vai ter muito mais gente, mais amostra para fazer com as dietas semi-vegetarianas, né, e aí a gente acaba aí sempre ficando com, mas cadê o estudo que mostrou e tal, né? Mas toda a lógica leva a entender que ela pode ser muito bem aplicada, né, nesses casos, e que aí teria talvez até esse papel de proteção e depois no tratamento mesmo para quem já tem, né? Até a Flávia, né, Flávia, não sei se você quer comentar, mas eu sei que você tem aí algumas ideias, né? Sim, é bem isso, Luísa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tem ruído no microfone. Eu tenho lido algumas coisas nos últimos tempos sobre isso, e é bem isso que você falou, né? Poucos estudos ainda, pela lógica, a gente entende toda a carga ácida da proteína animal, né? E toda a lesão glomerular, porém ainda não tem estudos que mostram isso. Eu estava ainda essa semana dando uma olhada nas últimas guidelines que saíram, né, agora em setembro, dos últimos 20 anos, e, infelizmente, eles chegaram, né, nas meta-análises, tudo que eles avaliaram, eles não concluem realmente, não fazem essa ligação ao tipo de proteína, e simplesmente continuam indicando a restrição proteica, mas não concluem ainda em relação ao tipo de proteína que é esperado, né? E outra informação que ela comentou em relação aos vegetais. Então, essa coisa de restrição de hortaliças, de frutas, para prevenção e até tratamento de hipercalemia, está meio caindo por terra, né? Porque ela está muito mais relacionada à acidose, a outros eventos que esse paciente tem, e não tanto, que eu acho que é algo que vem para facilitar o nosso trabalho como nutricionista. Ela muitas vezes pode estar muito mais relacionada a uma carga ácida, uma acidose metabólica, de um excesso proteico, e não tanto pelo consumo de vegetais. Então, eu acho que é o futuro, né? Mas, infelizmente, a gente vai aí mais algumas décadas, talvez nas próximas guidelines, para ver essa comprovação que a gente acredita que irá acontecer. Mas muito bom, Carol, parabéns pela sua exposição, tá bom? Obrigada. Legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Ou seja, precisamos investir em estudos na nossa área, né? Cada vez mais, né? Aplicar cada vez mais estudos aí, tentando colocar essa parte aí do vegetarianismo, do veganismo, né? Em relação a vários parâmetros que ainda fica bem restrito aí nos guidelines, nas diretrizes, né? Com certo receio, né? De mencionar, de mesmo colocar, né, o padrão como benéfico, né? Em várias áreas, né? Eu acho que a gente tem a questão que até fora, né, assim, ainda precisa evoluir muito nos estudos, assim, se a gente pensar em todos os padrões alimentares mesmo, ainda precisa,
e quando a gente vai para os padrões alimentares que são a minoria, mais ainda, né? E aí vai ter sempre os interesses, né? De, não quero a maioria e a minoria, né? Não quero mostrar tanto isso, então geralmente a passos mais lentos ainda. Só um comentário, né, que eu me lembrei agora. Tem uma nutricionista em Dourados que ela trabalhava com doente renal há mais de 15 anos. E uma vez ela foi dar uma aula para mim na disciplina de dietoterapia. E a partir daquela aula ficou mais forte para mim, né, o relato que ela já tratava pacientes há décadas, né, com doença renal crônica, e ela me falou que ela mantinha paciente em tratamento conservador com dieta vegetariana, não que os pacientes fossem vegetarianos, mas a partir do momento que eles eram diagnosticados, né, como renais crônicos, eles faziam uso de uma dieta totalmente restrita em proteínas animais, fortalecia as proteínas vegetais. Essa dieta não era tão hipoproteica, e ela falava que ela mantinha paciente por 10, 12 anos com essa dieta, né, retardando aí o processo de diálise. Então, assim, para mim foi uma observação muito forte, porque era uma nutricionista com uma experiência prática. Então, infelizmente, né, a literatura não comprova isso, mas a gente tem relatos, né, bem interessantes nesse sentido, e concordo, Emerson, precisamos fortalecer nossas pesquisas, né? É um paciente, quando ele chega para diagnóstico, é uma das observações da clínica, eles já chegam praticamente estágio 4, na pré-diálise já. Então, às vezes fica difícil estar correlacionando esse hábito alimentar anterior, ou seja, o excesso de proteína animal. Mas eu acho que é um esforço que a gente tem que ter nesse sentido, né, para mostrar essas evidências. Então, pessoal, queria fazer um comentário, né? No sentido de que, de fato, nos problemas da relação de doenças renais e a prevenção através de uma dieta baseada em plantas, embora, né, como enfatizam, existem estudos observacionais, pequenos estudos, ainda não tem um grande estudo, né? A gente sempre que discute esta questão aí, temos sempre que nos contextualizar no panorama inteiro, né? Porque quando a gente consideramos o indivíduo, a gente não considera só o rim do indivíduo, na verdade, o indivíduo, né, ele vai ter uma qualidade de vida determinada pelo todo o organismo. Então, se a gente vê esses trabalhos aqui, qual é o estado de arte da evidência científica sobre o papel, né, de alimentação vegetariana para as doenças renais em termos de prevenção e em termos de tratamento que tem, né? Mas a gente não pode ver só isso, a gente tem que considerar o que tem sobre as doenças cardiovasculares, que é número 1, sobre câncer, sobre diabetes, entendeu? Então, quando a gente vê, na verdade, vê de uma maneira diferente, né? Aí a apreciação, né, a conclusão, nos vai deixar claramente de que, digamos, o capítulo, né, das evidências científicas da relação nas doenças renales, né, é um capítulo que está se construindo, mas que se está, é um acréscimo a outros, né, outros trabalhos em outras áreas. Portanto, né, é um volume a mais, né, de evidências que, de alguma maneira, vão no sentido de que, de fato, para agora, 2020, estamos, né, com evidências científicas mais que suficientes. Não agora, na verdade, isso já temos. Só que cada vez o volume é cada vez mais forte, né, para poder, tanto a nível de profissionais, de comunidades, entidades oficiais, né, especializadas, né, ou entidades internacionais como esse, né, den digamos, esta ratificação, né, para desencadear programas e ações, né, oficiais a nível governamental, né? Tá bom?